E aí, pessoal? Já pararam para pensar que os rios são tipo as veias do nosso planeta? É isso mesmo, eles carregam muito mais que água. Carregam história, economia e, claro, o futuro de civilizações inteiras. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na hidrografia para entender como essas águas todas moldam o nosso mundo, sabe? Desde aquela nascente escondidinha até os desafios gigantescos que a gente enfrenta hoje em dia. Olá, alunas e alunas do Aprova! Que alegria ter vocês por aqui para mais essa aula que é totalmente focada na sua aprovação. O tema de hoje, gente, está em todo lugar, nas paisagens, na economia e, claro, naquelas questões super importantes da prova. Hidrografia. Bora começar com uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que a água, esse elemento que parece tão simples, tem o poder de desenhar mapas, de construir impérios e até de definir as guerras do futuro? É isso que a gente vai investigar. Como ela molda não só a geografia, mas a própria história da humanidade. Bom, para entender esse rio inteiro, a gente precisa começar lá na nascente, ou seja, nos conceitos fundamentais. Essa aqui é a base de tudo, o que vai permitir que a gente entenda as discussões mais complexas lá na frente e, claro, garantir aquele conhecimento sólido para a prova. E o conceito número 1, o mais importante de todos, é o de bacia hidrográfica. Pensa nela como se fosse uma bacia de verdade, sabe? Um coletor de água gigante. É toda aquela área onde a chuva cai e escorre, naturalmente, para um mesmo rio principal e seus rios menores, que a gente chama de afluentes. E como essa bacia se organiza? É bem simples, na verdade. Imagina o divisor de águas, que geralmente é uma serra, uma montanha, como se fosse a borda da bacia. A água que cai de um lado desse relevo vai para uma bacia, a que cai do outro lado vai para outra. E essa água toda vai formando os afluentes, que são os rios menores que correm todos em direção ao rio principal, o chefão da área. Agora, olha só que diferença importante que define paisagens inteiras. Nem todo rio corre para sempre. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com os rios perenes, né? Aqueles que têm água o ano todo, o que é um reflexo do nosso clima mais úmido. Mas lá no sertão nordestino a história é outra. Lá a gente encontra os rios intermitentes, que chegam a desaparecer na época da seca. Entender isso é entender a força e os desafios de uma região inteira. E agora vamos navegar pelo nosso país. O Brasil é uma verdadeira potência hídrica. E entender as nossas bacias é basicamente entender a geografia, a economia e a história do nosso território. Então, qual é o DNA dos rios brasileiros? Bom, como a gente viu, a maioria é perene. Eles são alimentados principalmente pelas chuvas, o que a gente chama de regime pluvial. A maioria também deságua no oceano de forma bem aberta, numa foz de estuário. E essa combinação única de relevos de planalto e planície dá pra gente um superpoder. Um potencial gigantesco tanto para gerar energia limpa com as hidrelétricas, quanto para criar verdadeiras estradas de água para navegação. E por falar em rios que contam a história do Brasil, nenhum é mais simbólico que o São Francisco, o nosso querido velho Chico. Ele não é só um rio, ele é o rio da integração nacional. O que faz o São Francisco ser tão incrível é a jornada dele. Ele nasce numa área super úmida de Minas Gerais, mas a grande missão dele é cruzar o coração do sertão semiárido como um rio perene, levando vida para uma região seca, e aí finalmente desaguar lá no litoral que é úmido de novo. Essa capacidade de conectar realidades, climas e regiões tão diferentes que dá a ele esse título de Rio da Integração Nacional. Agora, vamos dar uma olhada rápida em três gigantes. Primeiro, a Bacia Amazônica, que é simplesmente a maior do mundo em volume de água. Uma hidrovia natural gigantesca. Depois, a Bacia do Tocantins-Araguaia, a maior que fica inteirinha dentro do Brasil, uma potência em energia, onde fica a famosa usina de Tucuruí. E claro, a Bacia do Paraná, que é a casa de Itaipu, a nossa grande campeã na geração de energia hidrelétrica. Certo, agora vamos abrir o mapa. Saindo um pouco do Brasil, vamos ver como outros rios ao redor do mundo foram e ainda são o palco da história, da cultura e de projetos gigantescos da humanidade. Pensa só nos rios Tigre e Eufrates. Eles não são só rios, eles são o berço da civilização lá na Mesopotâmia. E o que é impressionante é que essa mesma região, que viu a escrita e a agricultura nascerem, hoje é um dos lugares mais tensos do planeta por causa de disputas geopolíticas pelo controle dessas mesmas águas. A história e o futuro, correndo no mesmo leito. E essa história se repete pelo mundo. O Nilo foi a espinha dorsal do Egito Antigo. O rio Yangtze, lá na China, hoje abriga a usina gigante de Três Gargantas. E a bacia do Reno Ruhr foi o motor que moveu a Revolução Industrial na Alemanha. Cada rio com seu papel, moldando o destino das nações. Mas nem tudo são águas calmas. Chegamos na parte mais crítica da nossa análise, os desafios do nosso tempo. A água, que é a fonte de toda a vida,
está se tornando também uma fonte de muita preocupação e de conflitos em escala global. 12%. Guardem esse número. O Brasil tem 12% de toda a água doce disponível no planeta. Parece muito, né? Só que aqui vem o grande paradoxo. Essa riqueza é muito mal distribuída. A maior parte dela está concentrada lá na Amazônia, justamente onde vive a menor parte da nossa população. Isso tudo nos leva a um termo que a gente ouve cada vez mais: estresse hídrico. O que é isso? De forma bem simples, é quando a gente precisa de mais água do que tem disponível. E as causas são um coquetel bem perigoso. Cidades que crescem sem parar e sem planejamento, poluição dos nossos rios, desmatamento, tudo isso pressiona nossos recursos e acaba gerando crises de abastecimento como as que a gente já viu em grandes cidades brasileiras. E para onde vai essa água toda que a gente consome? Olha, a resposta pode surpreender. A maior fatia do bolo, uns 70%, vai para a agricultura, para produzir a nossa comida. A indústria fica com outros 20%. E o uso doméstico, aquele da nossa torneira em casa, fica só com 10%. Isso muda um pouco a perspectiva sobre onde estão os maiores desafios de gestão, não é verdade? E quando a água falta, a tensão aumenta. Lá no Oriente Médio e na África, rios que não respeitam fronteiras como o Jordão, o Tigre e o Nilo viram o centro de disputas muito sérias. Uma barragem que um país constrói pode significar sede para o país vizinho, transformando a gestão da água num verdadeiro barril de pólvora geopolítico. E para a gente fechar, fica uma reflexão que está no centro de todo esse debate. A gente deve tratar a água como um direito humano fundamental que tem que ser acessível para todo mundo ou como uma mercadoria sujeita às leis de mercado? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o nosso futuro. Excelente, pessoal! Passamos pelos pontos essenciais da hidrografia para garantir uma ótima prova. Continuem firmes nos estudos, contem com a gente, viu? A Prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.